Seja bem-vindo ao MG Capelania, um canal que fala sobre princípios e valores extraídos da Palavra de Deus. No tema de hoje, vamos falar sobre e se tudo acontecer de novo. Lembrando que neste mês é o mês do Janeiro Branco e falamos sobre saúde mental. E nessa semana estamos falando sobre a ansiedade, utilizando algumas pessoas da Bíblia para poder expressar algumas informações importantes para o dia a dia. Como eu falei, o tema de hoje é e se tudo acontecer de novo. Vamos utilizar José como base desse assunto, sobre ansiedade ligada ao trauma e medo de reviver a dor. Eu separei algumas perguntas que geralmente as pessoas se fazem sobre este assunto. A primeira pergunta é o seguinte: e se eu passar por isso outra vez? Tem uma outra pergunta, fala assim: e se eu confiar e me machucar de novo? Uma terceira e última pergunta é: e se eu reviver aquilo que quase me destruiu? São perguntas que permeiam a mente de pessoas que passam por essa questão. Lembra, essa é a ansiedade do trauma. O corpo saiu da situação, mas a mente continua lá. Questões que foram do passado que ainda ali começam a atingir o presente e causando ali um medo sobre o futuro. É claro que nessas situações nós vamos extrair aqui alguns princípios básicos da Bíblia sobre essa questão. Vamos usar a história de José. Olha só, José, ele foi traído pelos seus irmãos, foi vendido como escravo. E se você parar para notar, ele teria todo tipo de pensamentos e memórias que não seriam interessantes para a vida dele. Um outro ponto interessante é que existe uma curiosidade nesse assunto, que geralmente quando nós passamos por alguns problemas, as memórias criadas, elas não são apagadas. Eu sei que muitas vezes nós queremos que a memória seja apagada, mas não funciona assim. Na psicologia, nós podemos ressignificar a memória, mas jamais apagar. E o que nós aprendemos com isso? Em muitos casos, nós passamos por situações que são complicadas, como o caso de José. José, quando esteve no Egito, ele poderia pensar que, de repente, por ter sido abandonado pelos irmãos, vendido como escravo, e agora vivendo em uma terra distante, talvez tudo tivesse terminado para ele. Mas Deus tinha um plano especial para José. Conta a história bíblica que começou ali a região a ter uma grande fome. E todos os povos ao redor começaram a ter uma grande necessidade. No caso, José trouxe uma solução vinda de Deus para aquele grande povo. Um outro ponto bem interessante é que, obviamente por conta da fome, todos foram forçados a comprar com José, do Egito. Agora tem um detalhe: dentre todos esses grupos veio também os irmãos de José. Vou te dar uma dica: se você nunca leu esse texto da Bíblia que fala sobre José e o encontro dos seus irmãos, você está perdendo uma grande oportunidade. É uma leitura belíssima e fala com muita riqueza dos detalhes e sentimentos envolvidos. Josué poderia olhar os seus irmãos e falar: olha, vocês me venderam como escravo, então eu vou escravizar vocês. Ele poderia até matar os irmãos dele, porque na verdade ele tinha poder político para isso. Mas José, ele fez algo que é inesperado para a maior parte das pessoas, mas é o que Deus espera da gente. Ele deu um novo sentido para aquela situação. Se você perceber, nessa situação, ele poderia responder à altura, no sentido do confronto que foi feito em jogá-lo como escravo e, obviamente, ele teria uma vida mais complicada. Mas ele não fez isso. José procurou o caminho da sabedoria e, obviamente, seguindo os caminhos de Deus, ele trouxe um sentido maior para a ideia do perdão. Um outro ponto que eu queria também ressaltar fala com relação a quando o passado bate à porta. A gente sabe, a vida são causas e consequências, ações e reações. E muitas vezes, coisas que estão lá no passado podem bater à porta do presente e causar uma certa ansiedade sobre o que acontecerá no futuro. Quando entendemos que Deus, ele nos conhece e também entendemos essa dinâmica do perdão, vamos passar a entender que o perdão, obviamente, ajuda quem é perdoado, mas com certeza ajuda quem perdoa. Um outro ponto também bem interessante é que essa memória traumática, ela pode causar algumas questões. O primeiro ponto é antecipar a ameaça. Já viu pessoas que são ressabiadas? Pessoas estão... Tem uma expressão usada que é gato escaldado. Sabe como é que é isso? Tem medo de água. Tem pessoas que vivem a vida inteira assim, sempre relembrando o que passou e sempre com medo do que pode acontecer. Um outro ponto é a desconfiança, é uma característica. E um outro ponto é se proteger o tempo todo. O tempo todo está na defensiva.
não há um relacionamento saudável e tranquilo. Sempre tem ali uma questão a se resolver. Como eu falei, José poderia se vingar, mas escolheu dar um novo significado. O verso que eu vou ler para vocês está em Gênesis 50, versículo 20. Fala assim: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Eu queria finalizar com essa última frase. Mas Deus transformou em bem. O que isso quer dizer? Deus é especialista em transformar problemas em soluções. Momentos ruins em momentos bons. Momentos tristes na felicidade. Mas para nós entendermos essa dinâmica, temos que colocar o nosso coração nas mãos dele. E você? Está disposto a colocar o teu coração nas mãos de Deus e ver o que ele pode fazer por você, em você e através de você? Fica aí então essa dica, esse convite e esse desafio. Que Deus te abençoe. Neste momento, vamos falar com Deus. Grandioso Deus, amado Pai, vem estar conosco mais esse dia. Hoje entendemos uma questão tão importante, um aspecto da ansiedade que com certeza tem aí atormentado tantas pessoas, mas estamos aqui, Senhor Deus, para entregar o nosso coração em Tuas mãos, que possamos entender essa dinâmica do perdão, sermos perdoados e também perdoar. Cuida de cada um de nós, fique conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém.